Você também já foi no mercado e ficou em dúvida sobre qual escova de dente comprar? Então vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre qual a melhor escova dental para você ter aí na sua casa. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Breno e a gente vai falar um pouquinho sobre escovas dentais hoje. Muitos pacientes ficam na dúvida, né? Porque hoje a gente tem uma grande variedade de modelos, uma grande variedade de cores, enfim, e acaba ficando na dúvida sobre qual escova dental é melhor, se você tem alguma marca que é melhor do que a outra. E hoje a gente vai desmistificar algumas dessas coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar um pouquinho sobre do que é constituída a escova dental, quais as partes dela, né? Então, ela tem três partes básicas. Então, a cabeça, que contém as cerdas, o pescoço da escova e o cabo. Então, vamos começar do mais fácil para o mais difícil. Então, vamos começar falando do cabo. O cabo não tem muito segredo, mas a escova tem que ter pegada. Então, você tem que pegar, sentir a escova, sentir firmeza na escova, sentir que você está tendo um bom controle dos seus movimentos, do que você está fazendo. Então, cabos emborrachados, às vezes um cabo mais largo, algumas têm cabos quadrados. Então, fica aí a seu critério. Talvez um cara maior como eu vai precisar de um cabo mais grosso, então fica aí a critério de cada um. O cabo não tem muito segredo, é o que você se adaptar melhor mesmo. Agora vamos falar um pouquinho do pescoço. O pescoço da escova também não tem muito segredo. O que a gente orienta o nosso paciente normalmente é fugir daquelas escovas que tem como se fosse uma mola em zigue-zague aqui no pescoço, porque teoricamente isso é feito para compensar a força que a gente exerce quando está escovando os dentes. Quando na verdade você acaba fazendo muito mais força sem perceber, porque a mola te compensa uma parte da força, você não sente muito bem os movimentos que você está fazendo na escovação e você acaba colocando mais força ainda, então acaba sendo pior. Então, o pescoço da escova, sempre o pescoço comum, plano, só para você ter um bom controle da sua força. E agora vamos falar um pouquinho da cabeça da escova. A cabeça da escova, essa parte aqui, é interessante que ela seja o menor possível. A gente está trabalhando numa área de difícil acesso. Então, quando a gente escova os dentes, a gente quer ter certeza que as cerdas se espalharam bem entre os espaços dos dentes para conseguir limpar ali, que é normalmente onde fica concentrada a maior parte dos resíduos de alimentos, né? Então, a cabeça da escova sempre o menor possível. Esse limpador de línguas, como essa escova tem, é uma coisa interessante, mas é um opcional, não necessariamente você precisa ter. Você pode fazer a limpeza da sua língua usando as próprias cerdas da escova, então quanto a isso não tem que se preocupar. É interessante também que a cabeça não tem arestas, porque vamos supor que você está lá escovando seus dentes, vai fazer aqui atrás do seu incisivo, e aí você está um pouco distraído e pimba! Você acaba ferindo a sua mucosa. Então é interessante que ela tenha as bordas arredondadas para não te ferir caso você esteja distraído, ou acabe esbarrando ou qualquer coisa nesse sentido. Então, bordas sempre arredondadas. Agora vamos falar um pouco de cerdas. Então, quanto às cerdas, a gente recomenda sempre as cerdas macias. Aí você me pergunta, mas por que as macias? Se eu gosto da média, a média parece que limpa mais. Então aí entra uma das coisas que a gente vai desmistificar com esse vídeo. O que limpa o seu dente não é a força que você está colocando na sua escova. É a insistência, é a persistência, é a repetição. Então, eu não importo se a sua cerda é macia ou extra macia, sempre fazendo a opção por macia ou extra macia, mas você tem que fazer várias repetições, insistir nessas áreas de interesse, que é para ter certeza que limpou. Então, vamos retomar esse pensamento. O que limpa é a repetição e não a força. Então, é interessante também, quanto às cerdas, que você tenha uma concentração legal de cerdas, não uma perdida aqui ou uma ali, então que você tenha um bom número de cerdas, elas bem distribuídas, para que você consiga fazer a limpeza da maneira mais profunda possível. Ainda sobre as cerdas, a gente muitas vezes vê alguns desenhos de cerdas, uma época tinha umas que eram cruzadas assim e tal. A gente não recomenda isso. O ideal é que elas sejam planas, como essa daqui, tá vendo? Então, sem nenhum recorte, sem cerdas oblíquas, sem nada nesse sentido.
Porque afinal você está escovando superfícies e o que te interessa, o que vai te dar uma boa penetração é a maciez das cerdas, né? Então eu vou dar um exemplo rápido aqui de como isso funciona. Vem zoom. Então eu tenho duas escovas aqui. Uma delas vocês podem ver que ela tem só a ponta das cerdas um pouquinho mais fina, né? E essa daqui é uma escova regular. Veja a diferença de tamanho que as duas têm. Vou mostrar de frente. Tá vendo? E agora, com o modelo, a gente vai ver como que funciona a penetração dessas escovas. Então, eu vou filmar aqui de cima, acho que vai ficar mais fácil para a gente ver. Essa escova, tá vendo? Ela já é macia. Veja como as cerdas, elas deflexionam para conseguir preencher os espaços. Só que eu tenho que exercer uma certa força aqui. Por quê? Como eu tenho uma cabeça maior, a força que eu tenho que fazer para conseguir que essas cerdas se deflexionem e preencham todos os espaços entre os dentes é maior. Agora, vê o que acontece quando eu pego uma escova com a cabeça menor. É muito mais fácil, porque eu tenho uma área muito menor para fazer pressão. Então, elas preenchem muito bem, eu preciso usar menos escova, o que acaba preservando também os tecidos dentais. Então, só para relembrar, pessoal, vamos falar um pouquinho dos aspectos que a gente viu. Cabo tem que ter pegada. Então, um pouco mais largo, um pouco emborrachado, aí você vê. Pescoço, sempre sem aqueles zigue-zagues, aquelas molas, porque isso acaba dificultando o controle da força. A cabeça, o menor possível, formato indiferente, mas com bordas arredondadas para que você não acabe se ferindo no ato de escovar. E cerdas sempre o mais macias possíveis e na maior concentração possível delas. Então, a escova tem que ser bem densa, tem que ser bem preenchida por cerdas aqui. Tá certo? Pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco de pastas dentais e quais as suas funções, por que eu devo utilizar ou não, se tem algumas que são diferentes. E eu agradeço muito a visualização de vocês. Quem puder, curte aqui, comenta. Vai ser um prazer pra gente, é por isso que a gente está aqui. Muito obrigado, um abraço!